Bom dia! Hoje vamos dar início à nossa aula de número 18. É uma aula de matemática e o nosso assunto é coletas de dados em gráficos e tabelas. Vocês já viram em aulas anteriores que nós podemos construir tabelas e gráficos. Para a gente poder construir essas tabelas e esses gráficos, nós precisamos primeiro de colher dados, informações. E dessas informações, a gente consegue construir a tabela e os gráficos. Vamos agora voltar um pouquinho só para a gente entender de novo o que é uma tabela. A tabela é uma representação de dados no formato de linhas e colunas. A quantidade de linhas e colunas depende do tipo de informação, que a tabela vai mostrar. Então, para tudo isso, a gente precisa dos dados colhidos para a gente construir essa tabela. A tabela, ela facilita a visualização dessas informações. Então, assim, fica muito mais fácil a gente entender através da tabela do que dessas informações que vêm soltas pra gente. E outra coisa importante é que a tabela, ela está o tempo todo na nossa vida. É no calendário, não é? É na tabela nutricional do biscoito. Então, a tabela, ela está presente. Nós usamos a tabela e aprendemos muito com a tabela, porque ela facilita a nossa visualização e o nosso entendimento de informações. Os gráficos. Os gráficos são representações visuais de informações que podem ser analisados ou comparados. Muitas vezes os gráficos são construídos através de tabelas, a partir de tabelas. As pessoas fazem a tabela, depois fazem os gráficos. E através do gráfico nós podemos comparar, analisar aqueles dados que foram coletados. Nós vamos agora assistir um pequeno vídeo onde vai falar mais um pouquinho sobre gráficos e tabelas. Prestem atenção. Olá, você sabia que há várias formas de se organizar informações? Como, por exemplo, em gráficos e tabelas. Mas o que é um gráfico e uma tabela? São formas de organizar dados ou valores numéricos. Hoje vamos aprender a organizar informações em uma tabela e gráfico de colunas simples. Por exemplo, aqui nós temos alguns brinquedos e nós vamos organizá-los através de uma tabela, com o nome dos brinquedos e suas quantidades. Vamos lá: ioiô, carrinho, bola, boneca e peão. Agora vamos registrar as quantidades de cada um deles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ioiôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolas. 1, 2, 3, 4, 5 bonecas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 peões. E embaixo colocamos o total de brinquedos, 34. E está pronta a tabela. Agora vamos organizar as mesmas informações em forma de gráfico. Primeiro criamos uma linha horizontal e colocamos os brinquedos que temos: ioiô, carro, bola, boneca, peão. Para cada unidade de brinquedos, vamos colocar um quadrinho. Temos 6 ioiôs, então vamos colocar 6 quadrinhos. 8 carrinhos, 8 quadrinhos. 9 bolas, 9 quadrinhos. Já nas bonecas, 5. E nos peões, 6. Pronto, formamos as colunas de cada brinquedo. Agora vamos desenhar uma linha vertical com as quantidades de cada brinquedo. A maior quantidade foi 9. Então, vamos começar do 0 e ir até o 9. O gráfico também pode ter um título. Aqui vamos colocar quantidades de brinquedos. E ficou pronto o gráfico. Agora, sem o auxílio da tabela, podemos observar qual brinquedo tem maior ou menor quantidade só pela altura da coluna. A coluna mais baixa é a coluna de bonecas. Então, o brinquedo em menor quantidade é boneca, que só tem 5.
e a coluna mais alta mostra qual brinquedo tem maior quantidade, a de bola, com 9. Temos duas colunas com a mesma altura, então temos brinquedos com as mesmas quantidades, peão e ioiô, que tem 6 brinquedos cada. Se quisermos saber a quantidade total de brinquedos, é só somarmos todas as quantidades de brinquedos. 6 mais 8, mais 9, mais 5, mais 6, que dá igual a 34. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha ajudado a vocês a entender um pouco mais sobre gráficos e tabelas. Nós vamos agora para as nossas atividades, onde nós vamos ter que construir tabelas e gráficos, né, no caderno pedagógico. A tia vai ler, vai explicar, prestem atenção para que vocês façam com cuidado, mas que acertem tudo, tá bom? Aula 18. Coletas de dados em gráficos e tabelas. Em uma banca, Eduardo vende revistas, jornais e álbuns de figurinhas. Leia as frases abaixo que indicam as quantidades de jornais, revistas e álbuns vendidos no mês de novembro na banca de Eduardo. Revistas de moda, 50 unidades a menos que as revistas de saúde. Saúde, revistas de saúde, 150 unidades a mais que as revistas de receitas culinárias. Revistas de receitas culinárias, 50 unidades. Álbuns de figurinhas, o dobro das revistas de saúde. Jornal, legal, jornais, 350 unidades. Bem, aqui então nós temos os dados que vocês vão ter que analisar para encontrar cada quantidade. Continuando. Questão 1. Complete a tabela com o número de jornais, revistas e álbuns vendidos na banca de Eduardo em novembro. Venda de jornais, revistas e álbuns de figurinhas da banca de Eduardo no mês de novembro. Revistas de moda. Você vai olhar quantas que foram vendidas e colocar embaixo. Revistas de saúde. Você vai olhar lá em cima, através dos dados, e colocar o total. Revistas de receitas culinárias, álbuns de figurinhas e jornais. Para vocês preencherem esse campo, essa tabela, vocês vão ter que primeiro prestar bastante atenção nesses dados aqui, tá? Cada revista que tem uma quantidade, vocês vão ter que analisar para completar essa tabela. Questão 2. As informações da tabela também podem ser apresentadas em um gráfico de colunas. Para facilitar a representação das quantidades vendidas, cada quadradinho do gráfico corresponde a 50 unidades. Construa o gráfico correspondente às vendas de Eduardo no mês de novembro. Venda de jornais, revistas e álbuns de figurinhas da banca de Eduardo no mês de novembro. Números de produtos vendidos. Então, vocês vão ter que ver aqui, ó. Primeiro, moda e companhia. Depois, mais saúde, receitas, jornal legal e álbum de figurinhas. Então, aqui embaixo, nós temos os produtos. Cada quadradinho vai ter que ser colorido, né? Quantidade 50. Então, vocês vão colorindo de acordo com aquela tabela lá de trás, né? Com os dados que nos foi apresentado. Observe o gráfico e responda. Qual é o título do gráfico? Bem, estamos ao final da nossa aula de matemática. Espero que vocês tenham entendido sobre o assunto, tenham feito atividade bem legal. E até a próxima aula. Um grande beijo.